Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quê? Do nosso Pode Sonhar. Sei que você ia passar pra mim a bola. Eu sou o Titi. E eu sou a Fê. Sejam muito bem-vindos. E não podemos deixar de falar do nosso mais novo patrocinador, né? Blaster É que a gente Master tá muito feliz, aí a gente já quer falar no começo. Invicta Contabilidade. Você sabe como é que funciona na Invicta? Quando eu escuto a palavra contabilidade, eu já penso que é burocracia. Não, na Invicta tudo é mais fácil, gente. Eles ajudam passo a passo para você fazer tudo. Recentemente agora a gente abriu uma outra empresa, né? Gente, foi muito fácil. Eles têm contato com bombeiro lá, né? Para tirar o AVCB. Tem contato para tirar o certificado digital, é tudo muito rápido e simples. Eles fazem reunião para te explicar até o aplicativo. Gente, é tudo pelo aplicativo, você consegue tirar seu DAS. Toda a documentação é muito simples e fácil. Invicta Contabilidade. Atende o Brasil inteiro, né, amor? O Brasil inteiro. Eles Isso aí. tão chique demais. Ó, vai ter o link na descrição. E vai aparecer um negocinho. É só clicar e falar direto com eles. Vocês vão ver Fala que que foi lá do Pode Sonhar. Quem sabe não arruma ainda um descontinho. Apesar que a mensalidade é isso aqui, né? Nossa, vale muito Mas a tá pena. bom. Mas é isso aí. Olha, nesse podcast nós falamos de sonhos. E hoje, a nossa convidada, a palavra que define essa convidada, gente, é o que, amor, que a gente falou mais cedo? Resiliência. Muita. Ela vai contar a história incrível dela, a trajetória. Nós estamos... Que não foi fácil, gente. Tem que ter muita resiliência mesmo. Sim. Então ela vai contar tudo pra gente hoje. Estamos aqui com a Vanessa Dias, advogada há mais de 15 anos, né, Van? Isso, muito obrigado pelo convite. Ai, Que a gente- apresentação linda. Adorei. A gente tá muito feliz de recebê-la aqui. Que bom. A Van foi a pessoa que nos abriu uma porta incrível. Exatamente. Foi o primeiro podcast que a gente participou, né, Sim. Van? Ó, até me arrepia de lembrar, porque foi um dia incrível, a gente ficou muito Foi feliz. muito legal. Foi o nosso primeiro de tudo mesmo. Sentamos ali do outro lado, ficamos um pouco apreensivo, né? Câmera O que filmando. será que vai sair, né? É, mas foi E muito bom. foi demais, assim, então a gente só Foi tem a muito agradecer, especial, Van. muito legal. A gente só tem a agradecer por ter dado essa oportunidade pra gente, de nos receber tão bem. E a gente não poderia estar mais feliz de recebê-la aqui também. Que bom, muito no obrigada. nosso sonho, no Pode Sonhar. É. E pensando nisso daí, né? A gente fala sobre resiliência e ela vai explicar um pouco. Eu Por fiquei que chocada. resiliência, né? E ela vai contar um pouquinho, né, Van? É. A Como Van que... é advogada, né, Van? É, a gente fala, Sim. a gente pensou, vamos fazer uma perguntinha pra Van? Por que direito, né? Da onde que veio isso? O direito te escolheu ou você escolheu o direito, Van? Não, o direito me escolheu. Né? Na verdade, eu já vim de um berço jurídico. Meu pai era advogado, minha tia advogada. Então, eu já fui inserida muito cedo. Antes mesmo de iniciar a faculdade, eu já iniciei na área jurídica. A partir dos meus 15 anos, mais ou menos. Ai, que legal. E foi acontecendo, não foi uma coisa que eu falei assim, nossa, eu vou ser advogada. Por acaso, foi, né? Apareceu, foi acontecendo e eu acho que era uma missão mesmo. Acho que foi natural, então, Foi né? natural. Uhum. Então a própria profissão me escolheu. Que bonito. A Van defende muito os direitos da mulher, né, Sim. Van? E da criança. Ela vai contar um pouquinho pra gente depois sobre isso. Mas vamos falar da resiliência, Van. Conta pra gente essa história tão marcante que você tem com o direito. Isso tem muito a ver com o nosso podcast. Ela sonhou e realizou até o último minuto. Ela vai explicar pra vocês. Sim. Então, quando eu iniciei a faculdade, eu iniciei e quando cheguei no final do 4º ano de Direito, na verdade eu dependia da pensão alimentícia do meu pai. Isso é um dos motivos que hoje me incentiva a trabalhar na área que eu trabalho, né, com as mulheres, com as crianças. Que você viveu na pele. Sim. Então, eu sofri muito com essa questão da pensão alimentícia do meu pai e eu dependia disso para pagar minha faculdade. Então, eu sempre, quando eu ia renovar a matrícula, pegava e conseguia pagar metade e passava a outra metade para o outro ano, ia refinanciando, enfim. Quando chegou no final do 4º ano de Direito, eu sofri um acidente de carro e fiquei 4 meses acamada. Nisso, era a semana das minhas últimas provas do 4º ano. Perdeu. Perdi. E se eu tivesse em dia com a faculdade disponibilizaria algum funcionário para poder me levar a prova em casa. Como eu estava devendo, eu não tive
esse benefício. Cortou. E Inadimplência. com isso eu perdi o ano. Eita, Né? E assim que eu melhorei, que foi no ano seguinte, que eu fui tentar fazer minha rematrícula, eu não consegui, porque o débito já estava muito alto. E na época eu era estagiário... E vai virando uma bola de neve, Sim. não é? Estagiário sempre ganha aquele valor. E eu não tinha aquele benefício que hoje tem as condições, né, do ProUni, Financiamentos, né? financiamento, enfim. Então, eu fiquei um ano sem estudar. E foi bem nessa época que começou a ser divulgada a questão do Enem, do ProUni, e eu prestei e consegui uma bolsa parcial. E com isso, tipo, eu morava no extremo da Zona Sul, trabalhava no final do centro e estudava na Zona Leste. E comecei Você fazia tudo isso em um dia só. tudo num dia só. Como dava Rapaz. tempo. E iniciei 4 horas dava? iniciei no terceiro ano, novamente, né? Na Zona Leste. Ô, mãe, o que passava na sua cabeça nesse um ano que você ficou parada? Olha, eu vou fazer de tudo, eu vou voltar? Ou não? Já estava desanimando? Não, ali eu não tinha desanimado. Ali passava na cabeça assim, eu preciso de dar um jeito para poder continuar aquilo que eu já conquistei. Voltar. Né? Que afinal já ia para o último ano, Sim. né? E não tinha consciência que eu retornaria para o terceiro. Eu tentei de todas as formas renegociar, não consegui. Estava próximo de Sim, terminar mesmo, né? E aí eu falei assim, mesmo que eu tenha que voltar os anos, eu vou continuar, porque eu não vou jogar tudo aquilo que eu conquistei e investir fora. Então, eu vou dar continuidade. E assim dei, né? E aí chegou no terceiro ano, concluí o terceiro ano, tudo bonitinho. Só que eu não estava conseguindo acompanhar essa dinâmica de tudo muito no extremo, longe. Longe. Né? E aí eu descobri que eu conseguia fazer a transferência da bolsa para uma outra universidade, que seria mais próxima da minha casa. Né? Falei assim, então eu vou dar continuidade. Aí seria muito melhor, né? Sim, e fiz. Fiz a matrícula para o 4º ano, que eu já tinha passado no terceiro, enfim. E quando estava iniciando as aulas, a coordenação me chamou e falou assim, Vanessa, a gente tem um problema. A grade tem muita diferença. Não está batendo, então... A diferença de uma faculdade para outra. De uma faculdade para outra, né? A grade curricular. Então, a gente vai ter que te colocar no terceiro ano, porque você não vai conseguir dar conta de fazer o 4º com várias dependências por causa dessa diferença de grade. Deus. Lá volta a Vanessa. E você não pensou em nenhum momento em desistir, Van? Não, aí quando eu tive que voltar para o terceiro ano pela terceira vez, que foi nesse momento, aí eu peguei e falei assim, essa é a última vez que eu tento. Se der errado, eu vou fazer outra coisa da minha vida, não é para ser, entendeu? O destino já está me mostrando que não é por aqui o caminho, então eu vou fazer outra coisa da vida. E ali, bem naquela época, eu consegui mudar de emprego e consegui resolver a minha questão financeira e dei continuidade, graças a Deus deu tudo certo. Mas em tudo isso, desde esse começo da trajetória até o final, foram 10 anos. Gente, fala se isso não é resiliência. Não, eu tô pensando aqui que a Van saía do extremo da Zona Sul para ir para a Zona Leste. Mano. Não, do centro da Zona Sul, do extremo da Zona Sul. O extremo da Zona Sul. É longe, é Grajaú, é já perto, né? Mais ou menos ali. Pra Consolação, que eu trabalhava na Consolação. E depois eu ia pra Moca, que eu estudava na faculdade lá na Moca. Já era resiliência. Eu acho que se não desse certo e não tinha direito, linha amarela na época. Ela poderia pensar em fazer turismo e já trabalhar com turismo em São Paulo. Né, Van? Porque conheceu todo dia, não é uma viagem. Olha, vou falar uma coisa. Eu sou uma pessoa meio perdida, assim, né, amor? De localização. Eu já não teria conseguido nem fazer a faculdade, Van. Ela ia levar eu não sei se hoje eu teria essa mesma disposição, né? Mas eu acho que tudo tem um motivo para ser, né? Ah, não, com certeza. E aí você ter terminado é um orgulho muito grande, porque foram muitas coisas que aconteceram no meio do caminho, muitos desafios, não é? E você ter conseguido, o orgulho foi... A sensação quando a gente conquista é muito boa, não é? E as pessoas saberem também, porque às vezes vai aparecer imprevistos, né, obstáculos, e as pessoas pensam, acho que é Deus dando um aviso para me parar, e não é. É exatamente para você continuar. Continuar é persistir. Persistir, né, e aquilo realmente gosta, né, ama fazer aquilo. Eu acho que você também tem muito gosto pelo que você faz, então...
Que história, hein? Que história. Que resiliência. Isso daí a gente tirou o chapéu, olha, gente. Demais. E aí foi trabalhar Isso, aí na eu área desde de então? Desde sempre, desde Nessa os área? 15 anos. Antes Nessa- mesmo de iniciar a faculdade, né? Porque, como eu falei, eu já vim de um berço jurídico e dentro dos meus 15, 16 anos eu trabalhei com meu pai. Meu pai era advogado, né? E quando chegou na época que eu fiz meus 17, 18 anos, a gente teve um rompimento de relação por questão justamente do processo de pensão alimentícia. Então, a gente rompeu laços. Tentei várias vezes tentar refazer esses laços, porque eu acho que não tinha nada a ver, mas não consegui, né? E depois eu trabalhei com a minha tia. E depois eu fiz Que uma... também é advogada? Que também era advogada na época. E depois eu iniciei a faculdade e logo em seguida eu já fui fazendo estágios. E depois eu me uni com uma colega de faculdade e fiz uma sociedade que estamos até hoje, que é um casamento que deu certo, graças a Deus. Ai, que demais. E por um acaso, como é o nome dela, Van? Clarice. Clarice. Conhece esse Que nome, hein? bacana. Conheci. Queremos conhecê-la. A gente tem a nossa Marlene Matos, né? Como a gente sempre fala. Que ela tem um nome parecido com esse daí, né? né? É porque a gente conhece ela mais por Marlene Matos, né? Sim. Mas enfim. Que bacana. E quando foi... Ah, tá rindo lá atrás, a Marlene Matos. Van, quando foi que você escolheu essa área que você se dedica mais aos direitos da mulher e da criança? Na verdade, não foi uma escolha, foi uma questão que foi me sensibilizando mais ao te longo do escolheu. tempo também. Eu acho que por toda a trajetória que eu tive de vida, com essa questão da pensão alimentícia do meu pai, e dentre outros acontecimentos que vieram, né, dessa separação dos meus pais, rompimento, enfim. Então, eu fui vendo o sofrimento e vivendo na pele. Então, todas as vezes que chegavam esses casos para mim, parecia que aquilo tinha um toque especial, sabe? Eu atuo em outras áreas também, mas quando se trata do direito de família, é uma coisa que eu tenho um carinho muito especial que e você um realmente cuidado. gosta de fazer. Sim. E é muito triste, né, Van? A gente pensar nessa questão do rompimento, né? Quando não dá certo um casamento que acaba estendendo para os filhos. Sim. É uma coisa, assim, acho que triste demais, né? É. E como que é trabalhar com isso? Então, também pela experiência de vida, eu costumo conciliar sempre, tentar fazer com que eles entendam que a criança tem que ser preservada, é o bem principal que você tem, né? Tentar sempre resolver de uma maneira amigável, né? De uma maneira adulta, para não tentar ir para o litígio, né? E tentar sempre apaziguar a situação, para tentar fazer com que aquilo seja de uma forma mais leve. Uhum. Então, eu sempre costumo ir por esse caminho. Nem sempre dá certo, infelizmente. infelizmente. Né? Nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes eu tento fazer com que eles entendam que a conciliação é a melhor parte. Sim. É difícil, né? Sim. Já teve algum caso, assim, que te marcou muito? Alguma coisa na área do direito que você possa contar também, né? Só não posso dar Não, nomes, né? sim. Só não posso dar nomes, mas tem um caso em especial, que já aconteceu também alguns anos atrás, que geralmente, quando a gente trata de assunto de guarda, né? Geralmente relacionado às mães. E nesse caso, a gente conseguiu uma guarda para um pai. Nossa. Né, de uma criança que estava sofrendo maus tratos e a criança não queria ficar com a mãe de jeito nenhum e era muito evidente esse maus tratos com essa criança. E o pai conseguiu a guarda e essa mãe, na retirada da escola da criança, fugiu com essa criança. Nossa. E foi para o interior de São Paulo. E essa criança conseguiu fugir no meio da noite e ligou para o pai falando que era para o pai buscar. Meu Deus. E o pai ficou desesperado porque não sabia onde estava essa criança. E pequena criança? Sim, tinha 9 anos de idade. E ligando e tentando localizar onde a criança estava para poder buscar. Né? E graças a Deus deu tudo certo, conseguimos localizar a criança, buscar. Então essa história para mim teve um... Isso, assim... Que a criança voltou para onde a ela mãe estava responde realmente por sequestro? segura. Por ter feito isso? Sim, nesse caso Deixou pra lá. deixou, né? Mas aí as visitas começaram a ser assistidas para não correr o risco. Tem que ser ter um acompanhamento Sim. de... Caraca.
para não correr o risco De fazer de novo. fazer de novo, né? Então, teve que ser... E tinha a questão dos maus tratos ainda, né, Van? Sim. Quando é provado que tem os maus tratos, ainda assim tem as visitas da pessoa que, no caso, faz, Faz né, o os maltrato? maus Então, tratos? geralmente é nessa questão da visita assistida Assistida. para proteger, né, a criança. Sim. Ela Mas tem acho que que ter o muitas das contato, vezes também mas- não faz nem questão, né, Van? É, Porque- tem vezes que não faz. Quando faz questão, tenta resolver para a questão da visita assistida. Porque é estranho, se faz, né, fazia mal à criança, depois vai querer ver a criança. Ah, mas o ser humano com é alguém difícil de assistido. entender, É. né? É porque às vezes tem abalos psicológicos, a pessoa tem problema psicológico, ou envolvimento com vício. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso, né? Cada caso específico tem que ter uma análise diferente. Sim. É verdade que o juiz está sempre do lado da mãe? Nem sempre, como esse caso que eu acabei de dizer agora, né? Então, geralmente as pessoas acreditam assim, é sempre a mãe, não, mas o principal questão nessa questão de guarda é o bem-estar do menor, né? Então, é isso que é avaliado. Independente se é o pai ou se é a mãe. Independente. Tem que ver a questão do menor, a proteção dele, se ele está dentro, né, da proteção, como que é a questão social, enfim. Funciona muito, muito bem a palavra forte, mas funciona bem essa questão da justiça no Brasil em relação a esse lado de guarda, de pensão, de separação? Funciona. 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 que É uma isso coisa que geralmente até as pessoas falam, né? A É única brinca. coisa que funciona é Rápido. rápido. É porque quando não paga a pensão Mas vai nem- preso, mas né? nem É sempre rápido. tão rápido também, né? Tem muitas coisas que nem, por exemplo, o caso de pensão alimentícia. Às vezes chega alguns casos que falam assim, nossa, mas com a minha vizinha, com a minha irmã, com a minha sobrinha, aconteceu muito rápido. No mês seguinte ela já começou a receber pensão. Então, a gente tem a questão do pai que ele já trabalha registrado, que você já É mandou um automático, ofício né? para uma empresa, já começa o desconto Já imediato. desconto E automático. aquele pai que é autônomo. Ou às vezes ele nem foi localizado, você tem que fazer a localização desse pai. Cara, Né, vocês, fazer a busca. advogados que fazem? Nós solicitamos, né, Aí para o a- juiz, e o juiz faz a busca para poder localizar os endereços. Entendi. E aí, nesses casos, há uma demora, né? E nem sempre a pessoa entende, porque ela fala assim, mas com meu vizinho aconteceu. Cada caso é um caso. Cada caso não é um caso. Então, o direito ele é muito específico. Cada caso você tem que analisar com aquela situação Sim. específica. É o que a gente costuma dizer no empreendedorismo, né, amor? Que não é uma receita de bolo as Não é. coisas. Nem Ctrl-C e Ctrl-V, né? Exatamente, não é Acho porque que- funcionou com uma empresa dessa maneira que vai funcionar para todas as empresas da mesma maneira. Sim. E é isso que acontece nesses casos, né, Van? Sim. É desse jeito. Não é uma receita de bolo. Você tem que analisar cada Sim. caso. E um tempo atrás, a Fefe aí foi até numa audiência, porque estava na dúvida entre fazer pedagogia, Eu fazer sou direito. pedagoga de formação. Meu pai foi assassinado aos 7 anos, quando eu tinha 7 anos, né? E a pessoa não respondeu por isso, fugiu e tudo mais. Então, eu falava que eu ia ser advogada e juíza para que eu conseguisse como se diz? Localizar. A justiça, Fazer com que a Que justiça... aí eu faria a justiça. Obviamente, cabeça de uma criança, né? Tinha 7 anos. Quantos anos ia demorar para eu Sim. para eu chegar nisso, para conseguir? Então, eu fiquei com isso, sabe? Apesar de sempre ter gostado de meio que ensinar ali as crianças, né? A família sempre foi grande, muita criança. Eu fiquei muito com isso, assim. Então, quando eu fiquei mais velha, óbvio, depois de ter as meninas, né? Uma longa história, eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que eu faço mesmo pedagogia ou se eu vou pro direito? E aí, nós tínhamos uma colega, ela era casada... é casada com um amigo do Ti. Ela, advogada, ela falou, Fê, por que você não vai comigo em uma audiência, em alguma coisa? Pra você ver como que... Pra né? você É decidir, isso. Sim. porque é o que você Para falou. vivenciar. Não é uma faculdade fácil de se fazer, né, Van? Ô, Van, e portando, você ia já pequena com seu pai em audiências? Como você vem de uma família assim, você já chegou de pequena a participar ou não? Audiências não, eu ia para delegacia. É porque mesmo? meu pai era criminalista, então para Qualquer hora é mesmo? hora. Tava em casa, ó. sim, de pijama, vamos. mesmo? Sim. Nossa, Teve uma amiga assim, conhecida, que já chegou aí numa noite de Natal, né?
acaba se envolveu lá num acidente, que deu um BO. Sim. E para tudo, ó, jantar de família e bora pra delegacia. Nessa área não tem isso. De acontecer qualquer coisa, independente do horário, e Na você área precisar. da família? Isso. Não. Não, Aí é já é muito mais- mais. É mais o É mais o criminal, né? É Que mais daí o criminal. acontece uns BO Criminal assim, não tem hora, tem que... não tem dia, não tem lugar, você tá viajando. você Tem tá que resolver. dormindo, tem que resolver. É. Caraca. E aí, vendo a audiência, eu falei, poxa, acho que isso não é pra mim, sabe? Eu falei, acho que eu não vou seguir. ela ficou lá porque ela falou, primeiro tem que virar promotora, né? É, Primeiro mas tem que assim, virar promotor pra depois virar juiz? É uma o quê, coisa Van? assim, É ó. isso? Você tem Não, que você exercer faz o a direito faculdade por um direito tempo, né? E você pode seguir várias áreas, tanto a promotoria, né? O magistrado, que seria o juiz, delegado. Então, você escolhe o concurso que você quer fazer. Mas você, por exemplo, para você chegar hoje a ser juiz, você tem que manter... Você tem que ter um tempo. Ou não, me formei em direito, quero prestar para juiz, passei... Não, você tem que Tem ter que um ter um tempo, tempo, né? sim, Exercendo como... como advogada. E depois você já presta o concurso para juíza. Ah, entendi. Ainda falou, não sei se é promotora. Ai, se eu fosse promotora... Ah, mas não é só isso, assim. Tem casos que a gente tem que ter muito estômago, né, Van? Sim. Porque é difícil ali você, nesse caso, igual você fala, da questão da família, da criança. Você tá vendo coisas acontecerem ali com a criança, você tem que... Intervir de alguma forma. Isso, então, acho que eu não servia, assim, sabe, pra isso, não. E aí, depois desisti, fiz pedagogia. Um Graças tempo atrás eu falei que eu ia... Graças. Quando ela tava com essa ideia de fazer direito, ela falava, qualquer coisa agora é processo. Ó, se eu fosse advogado, eu já ia processar. Ô, Van, tem muito essa coisa de advogado? Por exemplo, Tem. quando acontecer alguma coisinha, eu vou processar. Tem. mesmo? Geralmente, quando o advogado já sai da faculdade, ele já começa. Vou procurar É. o que eu vou processar aqui. É mesmo? Qualquer coisa. Tropeçou no mercado. Vamos processar. Ai, Eu fui uma dessas. Ó, minha conta de Processou luz muito. veio errado. Vou Processo. Sim. processar a Sabesp. É mesmo? Já iniciar a Conta prática, de luz né? Não, é Vamos- Enel, né? Já começa. Aí parou, Van? Acabou, assim, parou. né? Porque tem coisas que nem Muitos compensa. anos, Tem né, coisas Van? que não compensam. Você fala assim, deixa. Gastar energia É. com isso. Mas faz parte do seu dia a dia, então é Sim. mais fácil você estar ali É. e já, e já faz. Van, tem uma dúvida. Então, tem uma dúvida. Era isso que eu ia falar agora. É. Então, Van, foi assim. Thiago e eu estamos juntos há 24 anos. Só que nós casamos recentemente, em 2019. 6 anos vai fazer. Isso. Aí, ok, a gente foi lá, assinou as documentações, tudo, casamos. Quando foi um tempo atrás, a nossa filha precisava tirar uma documentação. E aí ela pegou nossa certidão de casamento. Aí ela me ligou, mãe, você sabia que vocês casaram com um regime parcial de bens? Aí eu, o que isso tem a ver, Gê? Mãe, você não tá entendendo o que vai acontecer com você. Aí eu, o que, Giovana? Mãe, eu acho que é assim. Se você e o pai separar um dia, tudo que tá no nome dele é dele. Tudo que tá no seu é seu. Eu falei, lascou. A casa é no nome dele, a empresa é no nome dele, o carro é no nome dele. Falei, Giovana, Até deu a ruim pra cachorra. gente. Deu ruim pra Até a gente. cachorra tá no meu nome. Aí a gente foi lá atrás dele Não, brigar com ele, Van. Aí tá eu lá na cama lendo um livro entre essas duas doidas aí. Que história é essa de divisão de parceria? Eu falei, gente, o que vocês estão falando? Não, porque eu vi aqui, a Giovana nós tava debatendo, porque a gente vai ficar sem nada. Que história é essa? Nós temos que ir procurar um advogado. A gente vai ficar sem nada. Já vamos falar com a Clarice, porque nós temos que ver. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, que loucura. Calma, depois a gente vê isso. E nem sabia do que estava acontecendo. Até Não. porque quando você chega no cartório para casar, se você não menciona, olha, o regime de comunhão de Quem bens, que será que colocou desse jeito aí, o Van? cartório mesmo já coloca Ah, vou naturalmente atrás. como parcial de bens, né? Porque a maioria dos Mas regimes você já já são... imaginou se ela fosse advogada? Ela ia acabar comigo. Eu lá quietinha. Mas aí ela já iria Van, saber Clarice. que é... explica. É. Tanto Rossi pra chegou. mim, que fiquei com essa dúvida, como as pessoas que estão em casa podem ter a mesma dúvida. Não brigar lá com o marido, né? Antes de ver o saber o que é igual eu fiz. Então, no Cutiti. casamento, temos vários regimes de bens, né? O parcial de bens, que é o caso, como está a certidão de casamento de vocês, tudo que vocês construíram durante a união,
né, de vocês, a partir do momento que vocês casaram, ou a partir do momento que, no caso, vocês ficaram um tempo em união estável, que também é praticamente considerado como se fosse uma comunhão parcial de bens, da mesma forma. Tudo que vocês conquistaram a partir dali é dividido meio a meio. Tudo daquilo que vocês construíram em comum. Então, metade para cada, né? Você não teria direito a nada se fosse separação total de bens. Cada um com o seu... Mas você falou da união estável. Sim. Mas nós não tínhamos um documento dizendo que nós estávamos em união estável. Mesmo assim, vale. se você consegue comprovar que houve uma união estável através de documentos, né, da própria convivência em si, todo mundo que convive, a maioria tem esses documentos para comprovar que existiu uma união estável teve ali. uma vida ali, né, Sim. que passou junto. Então, é considerado a mesma coisa, como se você tivesse registrado um documento. Sim. Homens, não queiram enganar as mulheres. Tá junto, mesmo sem um documento. Conseguiu Tá comprovar. tudo certinho, né, Van? Já não é justo, considerado né? a união estável. Vocês conquistaram junto, né? Sim. Então não tem essa de... Porque o nosso caso, muitos anos juntos, a gente se conheceu criança, jovem. A gente, na verdade, tudo foi construído juntos, Sim. né? Então... Mas Nada mais certo a que Giovana ficou preocupada. não basta uma esse pra parcial de bens pra ela fazer. Tem alguma coisa, vai mãe. ficar parcial só pra um lado. E seu marido, Van? É advogado também? Eu não tenho, eu sou A Van é solteira. casada? É solteira? Sou Achei que a Van era casada. Já fala marido também, porque ter uma esposa advogada, eu fico... Tava imaginando a Fernanda advogada, gente. Ela ia querer prender eu. Você imagina, se um papel que ela leu, ela já foi lá e já discutiu comigo. Né? Fiquei com medo, vai que... Tem os ônus e bônus, né? Mas será? Assim, você pensa, eu quero se for pra ter um marido, eu quero um que seja advogado? Ou é melhor não? É melhor não. Dá muito conflito? É melhor não. Que legal. Eu já ia imaginar você falar que sim, porque tá ali no meio, entende, de audiências Ajuda, e né? de... Você vai muito, Van, pra audiências de Sim. tribunais? Sim. Como é estar num tribunal? Porque eu fiquei pensando na época que eu fui lá fazer o meu teste, assistir, que aquilo ali me deixaria muito nervosa. Acho que costuma, Prática comum, então acaba sendo uma rotina normal, né? É como Já faz falar parte em público, do... será? Que aí você vai fazendo Sim, e vai melhorando. vai melhorando, se adaptando a pode cada... ser isso. E É acaba verdade. ficando uma coisa natural do seu dia a dia. Sim, fica comum, né, Sim. da rotina. A Van tem o podcast dela, como nós falamos aqui no começo. É o Código Feminino, né, Van? Isso. E aí, fala um pouquinho pra gente do seu podcast, como surgiu essa ideia. Então, meu Que é podcast é Código Feminino por causa do Código Vadimeco, né? Direito Civil, família, enfim. O feminino é porque eu queria focar no público feminino. Porém, eu não queria um podcast 100% direcionado para você ficar abordando assuntos jurídicos, ser Pra não aquela ficar coisa tão engessado. tão engessado. Então, como iria seguir para o público feminino, eu falei assim, eu vou colocar tudo que for um benefício para as mulheres. Então, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, tudo que pode ali acrescentar na Sim. vida de uma mulher, eu coloco no Código Feminino. Ah, mas é muito bom, é demais. Desenvolvimento pessoal é uma das coisas mais importantes a gente a se fazer, Sim. né? Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue fazer nada e desenvolver nas outras áreas. Acaba também, por exemplo, as pessoas que estão passando por algumas situações dentro do direito, ela vai conseguir absorver algum conteúdo dentro do desenvolvimento pessoal. Vai ajudar aquela pessoa de certa forma. Não sei se vocês conseguiram entender. Sim. Você acredita também que no Código Feminino você consegue, de repente, trazer assuntos que, sei lá, a mulher tá passando por alguma coisa... Porque às vezes a gente não percebe, né, Van? Sim. Que a gente tá passando, de repente, por um relacionamento abusivo. Sim. Ou até abuso em... Não só marido e mulher, mas em relações mesmo, né? Dentro de casa, pai, mãe, Sim, enfim. até no trabalho. Exatamente. Né? Um assédio moral, um burnout. Então, eu costumo sempre focar no benefício para a mulher ter cada dia mais conhecimento
Sim, e aí ela vendo o podcast, vendo os assuntos, consegue muitas vezes perceber que aquilo tá acontecendo com ela, que de Sim. repente não é uma coisa tão bacana, e aí dá aquele Então, estalo, assim, né? Aquela viradinha de tá chave. relacionado ao jurídico, mas não está. Por exemplo, eu trago um psicólogo para falar sobre síndrome do pânico, hoje em dia que é muito conhecido, né? Acontecendo. Acontecendo bastante, depressão, ansiedade, burnout. Então, isso eu posso colocar em várias lacunas do direito. Sim, muito bacana isso. E é legal muito... porque é um processo, né? Se a pessoa tem alguma dessas síndromes ou alguma coisa, isso vem acontecendo gradativamente, né? E talvez ela não perceba, Não e você perceba trazendo aquilo. uma coisa que de repente um assédio pode virar uma síndrome do Sim. pânico, pode ser uma depressão, enfim, pode ansiedade, Acontece né? muito. E acontece muito. Demais. E é legal você abordar esse tema, porque tem muito. A gente pensa, né? Pô, mas isso está tão escancarado, mas ainda falta muita informação para muita gente, né? A gente pensa que a gente consegue pensar assim, hoje com a internet, todo mundo sabe das coisas, mas não. E assim, apesar de atuar bastante na área da família, como eu falei, eu atuo também em outras áreas. Então, eu sempre trago também algumas informações em outras áreas. Por exemplo, no direito do trabalho, né, que a gente acabou de falar agora, previdenciário, com questão de auxílio-doença, né, benefício, como que eu posso conseguir, maternidade solo. Geralmente, eu já jogo para o previdenciário também. Falo, aqui você pode... E são assuntos que normalmente nós, né, as pessoas comuns, leigas, não sabem. Não sabem. A gente tem muitos direitos que não sabem, né, Van? Sim, então eu pego e costumo amparar a mulher por todas as áreas possíveis que eu puder acolher. Ai, demais. Nossa, bacana. Eu acho que mulher tinha que ter 90% de direito e os homens só 10%. É sério, gente. Às vezes a gente vê, né, hoje uma mãe solteira, as dificuldades que ela passa, e às vezes aquela pouca pensão que ela vai receber do homem ainda não recebe, né? Ainda tem um atraso, aí alega que esse valor ele não consegue pagar, ou que eu já vejo gente, né, com esses homens que fala assim, mas ela pega o meu dinheiro para gastar com outras coisas. Com uma pensão às vezes de 200, Fala, 300 gente, reais. O que é 200 Não consegue reais? pagar nem um leite da criança. Não. Um remédio, você fica doente, ou você vai na farmácia com qualquer besteirinha, 200 reais. E vou te falar, você deve saber isso melhor do que nós. Muitas vezes a mulher abre mão daquela pensão para ter um pouco de paz, né? Porque homens como esses, igual o Thiago comentou, inferniza tanto a vida, acha que tem direito sobre a vida dela, porque ela está recebendo. Então acaba abrindo mão daquele valor da pensão para que tenha um pouco de paz mesmo. Acontece bastante também. Porque às vezes o que vai receber é tão pouco. Então, né? A gente cria uma criança com 200 reais, gente, nunca, 300 reais. Eu sou homem, mas eu defendo isso sim. Eu acho que tem que ter como tem hoje, né, uma lei mais blanda para isso. É blanda que fala? Não, mais... Severa. Branda é mais leve. Mas severa porque, gente, pensar que você pagar 200, 300 reais, ainda atrasar, é muita sacanagem, né? E você ainda achar que você pode controlar a vida da mulher. Ou quando acontece que o pai chega no escritório e ele quer diminuir porque ele acha que paga muito. Não, acontece também. Eu imagino, eu sei, porque às vezes eu vejo homens, né? Às vezes numa rodinha falando, porque é um absurdo que eu vi a mãe do meu filho num barzinho. Tá gastando meu dia da pensão, porque eu paguei a pensão ontem. Aí acha que tá lá no barzinho. E ela tá lá hoje. Eu falo, gente... Mas o que ela gastou todo aquele mês? Nossa. Não, que loucura. Quais são os gastos mensais? É isso que tem que ser analisado. Aí Quanto que custa uma criança? Se ficasse com o pai? Troca então, né, Van? Troca, exatamente isso. Mas se você Fica conseguiria... com a criança, que eu vou te pagar 200 reais pra ver o que vai ser. Mais ou menos isso. E falando da Vanessa, da vida da Van, fora o direito, tudo bem que... Tá ali tudo junto, né, Van? Sim. Mas o que arde no coração? Como a gente fala aqui de sonhos, qual o sonho que arde aí, que a Van quer realizar ainda nessa vida? Hoje o meu sonho é a questão da maternidade, né? Inclusive eu já estou fazendo a questão já de providenciar isso logo. E é o meu maior sonho. Demorei bastante para isso, né? E infelizmente também a mulher tem que correr contra o tempo, né? Porque ela tem uma idade
biológica. E eu já tô numa idade mais ou menos que já tô correndo contra o relógio. Então, já Não dá pra esperar tanto não dá mais, pra esperar né, Van? tanto. Ai, que bonito isso. Tenho certeza que você vai ser uma mãezona. A gente tem um casal de amigos, né, que a gente ficava imaginando. Ela, mãe. Fala, gente, não sei se... É porque ela é muito doida. E vou falar, Van, depois que veio, né, a nossa amiga Andressa, que veio a Larinha, foi uma surpreendeu. mudança. Mas foi uma mudança, assim, chocante, né? A gente Chocante. até fala É pra ela, às engraçado vezes... que os meus amigos falam a mesma coisa. Falam assim, Vanessa, Mãe general, Van? Não, muda. Ah, às vezes a gente Sim. acha que vai e não Muda. vai. A D não era meio coração de pedra que a gente brincava, Nossa, né? ela era um E pouco é mais um seca, amor. assim, sabe? então, meus amigos falam assim, Vanessa, eu não consigo te ver como Mãe. mãe. É exatamente isso. Sim. Mas é fases, né, Van? É, A balada são vai fases. parar. Depois que Tudo você é tem, fase. muda. As coisas mudam. É que, no nosso caso, tudo foi invertido, né? Sim, a gente É. fez do contrário. A gente tava na balada faz pouco tempo. A gente tava curtindo a balada. Agora A balada é agora que nossas agora. filhas estão aí quase 20 Daqui a pouco a anos. gente tá correndo atrás de neto. A gente anda até sonhando com essas coisas. Que loucura. Deixa pra lá. Tá reclamando do sonho da cachorra, você vai ver o sonho dos netos. Ai, não, a gente vai ser muito besta. Não dá pra ser... Mas que bonito, Vans, viu? Ai, espero que dê tudo certo. E depois você volte aqui, Pra ó. contar. Traga pra gente. Que esse podcast da Van faça exatamente isso. Leve essa informação para mais mulheres, que isso é muito importante, né? Porque foi como eu falei, muitas mulheres não têm noção dos direitos que elas têm, né? Isso mesmo, E às vezes mulherada. tá passando apertado. Já Aqui, ó. pesquisa aí, ó. Assista o Código podcast Feminino. da Van para Isso. vocês saberem os direitos das mulheres que vocês têm. Isso aí. E vocês merecem, viu? Corram atrás disso, porque é direito de vocês. E se tiver que pôr esses cabos atrás das Por que grades a Marlene aí, tá lá rindo? coloque, porque não Tá é ouvindo? justo. Tá ouvindo, Eu Marlene? sou defensor das mulheres, gente. Vocês, homens que estiver assistindo aí e não gostar do que eu tô falando, não me leva a mal, mas Cancelados. lá em bloqueados. casa tem 3 mulheres, né? Não tem nem como. Não, Até a cachorra é fêmea. é. Então eu tenho que É defender 3 mulheres elas. e 2 cachorras fêmeas. E eu sempre falo... Não, você viu a assim, Giovana? Já foi atrás de me proteger, gente. Olha que linda. Eu defendo tantas mulheres que depois elas vêm contra mim. Fico ensinando elas que tem que ir atrás dos direitos, elas vêm contra mim. Isso mesmo. Tá ensinando certinho, né, Van? Tá ensinando certinho. Certinho, isso mesmo. Tô vendo que eu vou passar dobrada ainda, viu? Van, a gente gosta de fazer aqui, assim, mais pro finalzinho já do nosso bate-papo, umas perguntas rápidas. Aquelas perguntas de vestibular. Mentira. Vamos relembrar a época da faculdade? Mentira. O Código Penal número... Ô, Ti, você veio com seu caderninho aí hoje. O que você anotou pra gente Hoje o negócio perguntar tá pra chique. Van? Nada. Esse caderno eu trouxe só pra... É fake, gente. Ele traz o caderno fake. Você não tem vergonha, amor? Nossa, eu trouxe para as pessoas pensarem que eu sou intelectual. Eu sei por que ele trouxe, Van. Vou falar pra você. Só pra fazer propaganda do nosso patrocínio Invicta. Tá vendo? Aí você não dá... Aí o merchan tem que ser só pra mim, só. Não, mas eu trouxe pra ficar bonitinho. Porque ela traz o dela, eu falei, eu quero ficar igual. Mas, Ai, mas ela que é invejoso. intelectual. Ela que é intelectual aqui do Van, relacionamento. que mania você tem que ninguém imagina que você tenha? Se você quiser contar, Hum. óbvio. Nossa. Claro que ela quer. Porque ela pode ser mania... Eu tenho mania de ficar coçando cotonete assim no ouvido. Nossa senhora, o ouvido tá limpinho, mas eu gosto de ficar rodando. Nossa, uma pergunta Esses tipos de difícil, uma maniazinha mania. assim. Eu gosto de assistir alguma coisa, eu gosto de veio comer. Eu gosto há uns de... episódios atrás a Andréia Garcia, maravilhosa, por sinal, que ela falou que quando ela come assim o caldinho do feijão, ela passa o dedo pra, Aí eu falei que eu gostava de fazer com o Danone pra também. lamber. Comer o Danone. Aí o Thiago se identificou com o Danete. As pessoas vão pensar, é escassez. Não é, gente. O gostoso é você passar o isso é dedo verdade. no pote do Danete. Tá bom, então. Vamos outra pergunta, né, Van? Vai, Van. É, Pensa aí. Foi de vestibular essa. foi de vestibular. Tá Se difícil. a Vanessa não fosse advogado, o que será que a Van seria? Comunicadora. Na comunicação. Sim, Isso aí. Podcast não tem tudo a ver, né, Van? tem tudo a ver. Se a Van pudesse... Já vou emendar aqui, hein? Se a Van pudesse sentar pra tomar um café com qualquer pessoa, com quem seria? Nossa, que pergunta difícil.
Olha, eu acho que seriam com as pessoas que já se foram, né, da minha família. E se eu pudesse, seriam essas pessoas. Então é mais nostálgico. Sim, é mais notável. Eu acho que isso... Você sabe que eu também... Às vezes nós já fizemos essa pergunta aqui outras vezes, e fala-se muito, de Deus, de Jesus. Óbvio que seria uma coisa incrível. Mas a gente que perdeu alguém, né, Van, que a Sim. gente ama tanto, eu, no caso, também seria meu pai, com toda certeza. É. Porque eu costumo sempre ser muito presente na vida das pessoas que eu gosto, né? Então, geralmente eu vou estar tomando café com essas pessoas que estão presentes na minha vida. Então, seriam essas pessoas que já se foram mesmo. Porque as pessoas que eu gosto mesmo de verdade, eu sempre costumo estar presente. É difícil, por causa da vida da gente que é muito corrida, o dia a dia. Mas eu procuro ser presente e estar presente. A Van é aquele tipo de pessoa que é amigona, então. Sim. Tá sempre lá junto. É tia babona. É dessas, Van? Sim, sou dessa. Tipo eu. A Fernanda é demais, gente. Eu também sou. Agora a gente tem menos tempo, né? Igual você falou. Acaba que a gente, às vezes, demora um pouquinho mais pra ver as pessoas. Não que deixe de ver, Quando, né? sim, quando arruma um tempinho, mas com as crianças, assim, eu acho que é o meu ponto fraco, sabe? De tia mesmo. Sim. Então, porque passa tão rápido essa fase, né? Muito, A hora muito que você for mamãe, você vai ver. Passa assim, a gente vê pelas nossas meninas. Então eu fico pensando, poxa, a gente tem que aproveitar essa fase com as crianças, sabe? Então eu me cobro bastante de... Hoje eu não consigo mais ver toda semana. Antigamente era toda sexta-feira, lembra, amor? Uhum. Independente do que estava acontecendo na vida, sexta-tarde eu tava lá na minha irmã, tomando cafezinho da tarde, brincando com as crianças. Então, eu falo, poxa, a gente tem que aproveitar as crianças enquanto estão... Passa muito rápido, né? Passa Nossa, voando. e quando tem filho, parece que você envelhece tão rápido, né? Que você fica olhando o crescimento deles e esquece do seu. Sobrinho mesmo, eu tenho um sobrinho, né? É? Mas tenho sobrinhos de consideração que são os filhos das amigas. Mas assim, a gente que... também tem vários. Nossa, essa Larinha É que o a gente mesmo falou. amor. Sim, é o mesmo amor. É A o gente mesmo viaja amor, é uma junto, a delícia. gente tá todo final de semana junto. Ai, o tio-tio-ti? É assim que ela chama ele, tio-tio-ti? Eita, é um dengo, né, amor? É um apego mimado. só. É igualzinho, amor. O tio é filho único, né? Então, os irmãos que ele Queria ter tem tido são os irmão. meus. Queria ter Então, ele tido tem um irmão pra monte bater de em mim ou sobrinho. pra bater nele, né? Coisa que o irmão faz. Ah, isso é um outro episódio, né, amor? Que a sua mãe passou muitos perrengues com você quando criança. Depois a gente conta. Ela não ia aguentar ter mais um Thiago na vida, não. Graças a Deus. Foi um anjo. Ah, Van, passou muito rápido, né? Passou rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Mas foi Quando o muito papo é bom, é gostoso, voa. muito bom. Ai, muito bom ter você aqui, viu? Muito de verdade. Legal Você a gente foi... trazer pessoas assim, né? Culto. Entende do assunto, que fala com leveza, com Autoridade. autoridade. Exatamente. Que defende as mulheres. Mulheres, tá precisando de uma advogada top? Vanessa gente, Dias. ela vai te defender com unhas e dentes, viu? Porque ela já passou, talvez pelo problema que você tá vivendo. Então ela sabe onde ela vai. E ela vai no ponto. Isso aí. Van, se pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão aí nos vendo, qual mensagem seria? É buscar sempre os seus direitos, né? Sempre não ter medo, não ficar com receio e sempre em busca de melhorar cada dia. Isso aí. Van, muito obrigada, viu? De verdade. Foi agradecer. muito, muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço. A gente vai deixar o arroba. A Marlene não deixa a gente terminar de falar. Ela é nossa contra-regra e ela fica ali fazendo assim. Gente, no final Ela faz uns códigos vai que eu ter não- o arroba da Van aqui. Vanessa Dias, né, Van? É Vanessa Dias, advogada. Isso, os meninos vão colocar aqui, pode deixar. Apareceu assim. E o podcast é podcast Código Feminino. Muito bom. Assistam, mulherada. Maravilhoso. A Van aborda muitos assuntos importantíssimos pra gente saber os nossos direitos, não é mesmo, Sim. Van? Isso aí. Certo, Titi? Mais um episódio que chega ao fim com essa convidada maravilhosa, Van. Obrigada. Fiquem aí ligados, hein, para os próximos episódios, próximos convidados. A gente sempre vai trazer pessoas como a Van aqui, que vai falar, que vai informar, vai mostrar para vocês, mulheres, dos seus direitos, não é, Van? Sim. Vamos trazer empreendedores para melhorar aí a sua vida e o seu negócio, não é mesmo, Titi? Uhum. E o mais importante de tudo que a gente fala aqui é sobre Isso aí. sonhos.
Tem que esperar. Independente da sua área, Olha, Van, é importante sonhar. 10 anos sonhando e a coisa aconteceu. Realizou. Realizou. É a maior sonhadora que é, assim, persistente. É isso aí. É isso, gente. Obrigada por Queremos vocês estarem agradecer. assistindo o episódio. E obrigada, Van, Também. mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo, Van. Beijo. Obrigada. Obrigado. Foi muito bom. Você achou, Marlene Matos? O Rossi foi comer. Ah, vamos lá. Deixa eu avisar. Vamos ver lá onde ele tá. Van, eu dei uma espremidinha assim, não deixei 1 hora por conta do seu tempo.